Bom dia, Cláudio Nepomuceno. Bom dia, telespectadores da TV Diário do Vale. Estamos assumindo aqui a 17ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, com sede aqui em Itaporanga, que compreende ainda mais 19 municípios, no total de 20 com Itaporanga. Uma área bastante complexa, grande, mas que com o apoio aqui dos policiais civis aqui da nossa área, com a integração com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e sistema penitenciário, tenho certeza que nós iremos fazer um excelente trabalho. Na verdade, vamos dar continuidade ao excelente trabalho desenvolvido pelo meu antecessor, o doutor Neto, delegado do doutor Neto, que era o seccional anterior, que está indo para Cajazeira. Houve uma permuta, né? Eu vim de Cajazeira para cá e ele foi daqui para Cajazeira. Houve uma permuta determinada pelo delegado-geral. Portanto, a gente espera, eu espero, né, que com essa integração com as demais forças de segurança, nós possamos desenvolver um excelente trabalho aqui na área da segurança pública, aqui na região de Itaporanga. Doutor, fala um pouquinho da região de onde o senhor vem, do trabalho realizado na área de Cajazeiras. Nós assumimos Cajazeira há 1 ano e 8 meses, passamos lá 1 ano e 8 meses. Lá uma área menor, lá são 15 municípios, mas também uma região bastante complexa, divisa com o Ceará também, na maioria dos municípios. E toda região que você chega, toda área que a gente chega, realmente tem suas peculiaridades, suas dificuldades, suas tipicidades de crime, de delitos. Infelizmente, não há hoje no Brasil, ou posso até dizer nos países de terceiro mundo, aqui na América Latina, nenhuma cidade completamente tranquila, completamente isenta de crimes, de delitos, especialmente por conta, né, vamos dizer assim, da introdução das drogas ilícitas em todas as regiões do Brasil, né? Hoje em dia, infelizmente, como todo mundo sabe, isso não é segredo, todo mundo sabe que hoje a droga, falando na linguagem popular mesmo, a droga rola solta em todas as camadas sociais, não é só na periferia, não, é classe baixa, classe média, classe alta. Infelizmente, a droga tem vamos dizer, contaminado a sociedade e, em razão disso, nós temos uma série de crimes que vêm em consequência dos efeitos do tráfico de drogas, como, por exemplo, furtos e roubos, muita relação com droga, homicídio. Eu diria que quase 99% dos homicídios que ocorrem nas regiões hoje, no Brasil e na Paraíba, tem relação direta ou indireta com o tráfico de drogas. Portanto, a droga realmente hoje é um dos principais problemas da sociedade, dos governos e da segurança pública. Doutor, como é que a família pode perceber que o seu filho está adentrando para esse lugar? Existem alguns indícios, objetos faltando dentro de casa. Como é que a família pode perceber? Eu acho que é o comportamento, né? Eu acho que pelo comportamento, eu acho que o pai, a mãe, os familiares podem perceber isso, porque se você convive com uma pessoa e ela passa a ter um comportamento diferente daquele que ela tinha anteriormente, então já é para desconfiar, né? Então, o comportamento da pessoa, a hora que ela sai, a hora que ela chega, as amizades, os convívios, né? A convivência com as pessoas, então, principalmente uma cidade pequena, por exemplo, como Itaporanga, apesar de ser uma cidade que tem cerca de 25 mil habitantes, mas pode se considerar uma cidade não tão grande, né? Então, eu acho que a família tem como perceber isso, né? Mas especialmente o detalhe do comportamento da pessoa. E, logicamente, se começa a desaparecer determinados objetos de casa, aí a desconfiança tem que ser maior ainda, né, com relação a isso. Você acha que também o receptador, doutor, teria que ser feito um trabalho voltado mais para isso? Porque em cada cidade a pessoa só rouba. Eu acho que se ela tiver onde vender, não? Existe essa questão da receptação, mas muitas vezes o objeto do furto e roubo que tem relação com o tráfico de droga, normalmente esses objetos são trocados na chamada boca de fumo, né? É trocada, lógico, diretamente com o traficante, porque para o traficante sai muito lucrativo isso. Você imagina aí o cara rouba um objeto, determinado objeto, uma coisa assim, porque a maioria dos furtos ligados à droga, a maioria dos furtos são pequenos delitos, na verdade. Rouba-se um bujão, estoura uma residência, rouba um comércio, furta um comércio. Então, muitas vezes são pequenos objetos. Por exemplo, um bujão de gás. Quanto é que custa um bujão de gás? R$125, R$150, R$120 um bujão de gás? Então, veja bem, aí o cidadão rouba um bujão de gás, vai trocar na boca de fumo por R$20. Você imagina o lucro que não tem o traficante, porque o indivíduo que furtou um bujão de gás que custa 120 e vai na boca de fumo e vende esse bujão ou troca por droga por R$20, a margem de lucro do traficante é muito grande. Quer dizer, para o traficante, acho que é melhor receber o objeto muitas vezes do que o próprio pagamento em dinheiro, né? Porque a margem de lucro, como eu já disse, é absurda. Eu dei o exemplo do botijão de gás, mas isso acontece com computador, notebook, quando se furta, roupa, qualquer objeto que tenha valor econômico, isso é trocado na boca de fumo. Por quê? Por que a boca de fumo recebe? Porque compensa receber, porque recebe por valor muito inferior, mas muito inferior mesmo. Nós tivemos alguns casos, doutor, de que algumas pessoas foram furtadas, não vou na delegacia prestar queixa que não adianta nada.
Para essas pessoas, o que é que o senhor diria? Tem que prestar queixa, vale a pena? Não, tem que prestar queixa, porque mesmo que você não consiga resolver o problema ou recuperar seu objeto, a gente precisa desses boletins de ocorrência para efeito de estatística e para a gente poder monitorar. É verdade que nem todo crime é solucionado, mas isso não é só em Itaporanga, não é só na Paraíba, não é só no Brasil, no mundo todo. Nem a polícia de nenhum país do mundo, nem dos Estados Unidos, nem da Alemanha, nem da Suíça, da Dinamarca, dos países desenvolvidos do mundo, nenhuma polícia consegue resolver 100% dos crimes que ocorrem na sua área. Isso é normal. Então, realmente, nem todo crime de furto ou de roubo que acontece em qualquer região, muitas vezes não é solucionado. 100% desse crime não é solucionado. Mas a gente precisa de que esses fatos sejam registrados para que a gente possa tomar providência. Então, se você tem 100 crimes de furto aqui em Itaporanga, ninguém registra. Então, para mim, não houve crime. A cidade está tranquila. A polícia não está sabendo, não tomou conhecimento, então está tranquilo. Então a gente pede que a população colabore nesse sentido, pelo menos fazer um boletim de ocorrência, não custa nada fazer um boletim de ocorrência, né? E vai ajudar a gente, quem sabe, muitas vezes, aparentemente, pode dar essa impressão de que não se resolve, mas se resolve, algumas vezes resolve. Mas é fato concreto, realmente, é fato concreto, que prender um indivíduo não é tão fácil. A investigação não é uma coisa tão fácil, porque se fosse fácil, não teria bandido, obviamente. Porque o que dá mais prazer, logicamente, à polícia é prender bandido, é óbvio. Como o médico tem prazer em curar alguém, não é verdade? Então a polícia, o prazer da polícia é prender, é investigar, é solucionar delitos. E isso nos instiga. E quando a gente não consegue solucionar, não é porque a gente não queira, é porque realmente às vezes acontece o crime ser difícil de solucionar. Não tem elementos, não tem prova, não tem indício, realmente fica difícil. Mas a estatística ela é necessária, o registro do boletim de ocorrência é necessário para que a gente possa, com um acúmulo de boletim de ocorrência, a gente tomar uma linha, uma investigação para chegar no autor do crime. Então é importante o registro do boletim de ocorrência, mesmo que você, como cidadão, como indivíduo, não consiga recuperar o seu objeto, porque muitas vezes acontece isso, às vezes a gente consegue prender o bandido, mas infelizmente não consegue recuperar os objetos. Isso acontece muito. Doutor, como é que é feito o trabalho da Polícia Civil e a Polícia Militar? Como é que vocês vão trabalhar? É um trabalho. A Polícia Militar e a Polícia Civil aqui na Paraíba e o Corpo de Bombeiros e até o sistema penitenciário, nós temos por lei, vamos dizer assim, o trabalho de integração entre as forças. Então a gente trabalha sempre integrado. A Polícia Civil, logicamente, tem a sua função constitucional, como a Polícia Militar tem a dela, e o Bombeiro e o sistema penitenciário. Cada um tem sua função específica. Mas na hora de agir, de coibir o crime, a gente se junta, se reúne eventualmente, de 15 em 15 dias tem reunião com os comandos, e a gente traça diretrizes para coibir o crime em determinada região. Então, por exemplo, vai desencadear uma operação policial, um exemplo. A gente chama todas as forças, dependendo da quantidade de alvos, de prisões, a gente se integra, é uma integração, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Sistema Penitenciário. Então, a gente trabalha de forma integrada, com reuniões periódicas, por exemplo, 15 em 15 dias é uma reunião entre as forças. Então, o trabalho é mais dessa maneira. Então, mas cada um tem sua função. A Polícia Civil é aquela polícia judiciária que não usa farda, quando muita gente tem um uniforme civil, com o logotipo da Polícia Civil, mas isso não é farda, né? É apenas um uniforme, diferente da farda militar. Então a Polícia Militar é aquela polícia fardada, ostensiva, que tem que estar na rua todos os dias, fazendo blitz, coibindo o crime, prevenindo o crime. A Polícia Civil ela já entra mais, na regra geral, já entra mais depois que o crime acontece. Porque a gente entra para investigar a autoria do crime, quem foi que praticou aquele crime. Aí é a função da Polícia Civil tentar descobrir essa autoria. Resumindo assim, a grosso modo, bem resumido mesmo, a Polícia Militar teria a função de prevenir o crime, evitar que o crime aconteça. Por isso que ela é ostensiva e fardada, está na rua para tentar evitar. Logicamente, nem sempre consegue, obviamente. Mas, em tese, essa é a função principal da Polícia Militar. Evitar que o crime aconteça através de ações preventivas, como blitz, por exemplo, e a presença ostensiva e fardada na rua, andando, rondando, fazendo rondas. E a Polícia Civil tem essa função, como eu disse também, de entrar depois que o crime acontece para investigar. Lógico, nada impede também que a Polícia Civil também não possa fazer o trabalho preventivo, como, por exemplo, a gente pode fazer blitz também, né? A gente pode fazer blitz, operações policiais, como a gente faz, obviamente, que é uma das funções nossas também, é fazer operações policiais. A gente investiga e desencadeia a operação policial, e nessas operações policiais que a gente desencadeia, após um trabalho de investigação, a gente chama a Polícia Militar para se integrar nessa operação, para fazer as prisões, as buscas, e também o Corpo Bombeiro tem acompanhado também nas operações policiais. Então é um trabalho de integração, né? Doutor, tem um texto da Bíblia que diz que mente vazia é a oficina do demônio. Você acredita, pela experiência que você tem hoje, que falta um pouco mais de política pública dos governos, seja municipal, estadual ou federal, no que tange a questão desses jovens, oficinas, treinamentos, pequenos empregos e assim por diante?
A questão da segurança pública, ela envolve vários fatores, né? Educação, saúde, esporte, né? Não se faz segurança pública só com polícia. A polícia é um dos elementos da segurança pública. Mas a segurança pública é um conceito muito complexo. Então você pode prevenir crime com políticas realmente sociais, preventivas políticas sociais. Então, veja bem, se a gente comparar os tipos de crimes que acontecem no Brasil com os tipos de crime que acontecem, por exemplo, em países desenvolvidos como a Alemanha, a Dinamarca, são diferentes. Aqui nós temos muito crime contra o patrimônio, furto e roubo, que já não tem em países europeus, né? Países ricos quase não tem crime contra o patrimônio. Por quê? Porque as pessoas vivem bem, têm um poder aquisitivo bom, não tem necessidade de furtar ou roubar. Isso não quer dizer que pelo fato da gente ser, vamos dizer assim, poder aquisitivo baixo, tem que ser ladrão. Mas isso é um fator que estimula. Eu estou constatando uma realidade. Eu não estou defendendo isso, dizendo que está certo. Eu estou constatando uma realidade. Países pobres, países onde tem mais miséria, ou cidades onde tem miséria, acontecem mais crimes contra o patrimônio. Países ricos, onde há um desenvolvimento social, onde há uma melhor educação, saúde, distribuição de renda, tem-se menos crimes contra o patrimônio. A gente vê, por exemplo, uma matéria de reportagem que na Dinamarca, por exemplo, está fechando presídio, fechando cadeias, porque não tem presos. Né? Porque já chegou a um nível tal de civilidade, de civilização e de avanço social e de distribuição de renda que não se tem esse tipo de crime. Então é uma coisa complexa. O Brasil, no caso do Brasil, os países do terceiro mundo, isso é um problema que não se resolve da noite por dia, infelizmente. Mas passa por aí, passa por educação, investimento nas áreas sociais, no esporte, né? E, obviamente, em fortalecimento das polícias também, e especialmente da Polícia Civil, Polícia Investigativa. Porque o crime organizado no Brasil desenvolveu muito, está muito desenvolvido. Infelizmente, as facções que antigamente só existiam nas grandes capitais, nas grandes cidades, hoje elas desceram para a cidade pequena. Hoje aqui em Itaporanga, Souza, por exemplo, Cajazeira, que eu estou falando aqui das cidades polos, onde eu já trabalhei, nós temos efetivamente organizações criminosas, facções criminosas disputando espaço no quesito droga. E daí vem o quê? Os homicídios. Porque eles matam, acabam matando um ao outro numa guerra suicida, vamos dizer assim, para ocupar espaço. Para mostrar quem é mais valente, mais terrorista, quem tem mais poder, quem tem mais força, quem domina aquela região. Então ele faz isso através de homicídios. Então, infelizmente, não é fácil. Não é fácil. Por falar em homicídio, o senhor acabou de chegar 2 dias atrás, houve mais um Itaporanga. Como é que a Polícia Civil está trabalhando, doutor? A Polícia Civil está trabalhando, as características na verdade, o corpo foi encontrado, né, obviamente, sem vida, com as mãos amarradas para trás, né, as mãos estavam para trás, amarradas, e obviamente que tem característica de uma execução, né, o crime foi de execução. Nós estamos, obviamente, conversando com os familiares da vítima, que quando acontece um homicídio a gente inicia sempre pelos familiares, para saber se a família pode prestar algum tipo de informação. E pelas características de como o corpo foi encontrado, não tem a menor dúvida que foi uma execução. Agora a gente quer saber qual é a relação que essa vítima teria, vamos dizer assim, com o lado criminoso aqui na região, na cidade, se ele tem envolvimento com drogas ou não. Então isso é uma informação que a família deve prestar à Polícia Civil para você facilitar nas investigações. Mas a nossa equipe do nosso Grupo Tático Especial, que é o GTE, já está em campo, já tem informações a respeito do fato e brevemente nós daremos aí uma resposta com relação a esse homicídio. Doutor Jamil, muito obrigado pela sua entrevista, por exclusividade à TV Diário do Vale. Desejamos ao senhor uma boa estadia, que passe bastante tempo, e uma mensagem do senhor à população também. Veja bem, a gente quando vem para uma região assim, a gente sempre vem com uma certa ansiedade, porque é uma região nova, né? São 20 municípios, é uma área muito grande. Mas o que eu posso dizer é que nós vamos trabalhar bastante, vamos fazer o melhor possível e até quase o impossível para tentar melhorar a segurança aqui da região, dando continuidade ao trabalho do delegado Dr. Neto, que fez um excelente trabalho também. A gente vem aqui mais para complementar, para somar. Esse rodízio ele é natural na segurança pública, a gente sempre rodizia, isso é normal. Assim como ele vai dar continuidade ao meu trabalho lá em Cajazeira, com certeza. Porque quando a gente muda a área, obviamente, quando você muda de região, você implementa as suas próprias características. Isso é natural do ser humano. Cada um tem uma característica, tem um jeito de trabalhar. Eu estou aberto à imprensa, à população, à cidade, às autoridades políticas do município para conversar, para trocar ideias. Estou aberto às críticas e sugestões, ao debate, a qualquer entrevista, seja ao vivo, em rádio e na televisão também.
pode abrir os microfones para a população reclamar, cobrar, exigir, porque é um direito do cidadão reclamar um bom serviço público. Nós temos a obrigação de prestar contas à população. E o meio de comunicação como esse, que é uma TV local, é um instrumento democrático para a gente prestar conta como servidor público que somos. Nós somos delegados de polícia, policiais civis. Nós temos a obrigação de prestar conta à população, ao público. Não tem que ter medo disso. Portanto, eu estou aberto para a Câmara Municipal, para os prefeitos dos 20 municípios da região, para o Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, sociedade civil, organizações da sociedade civil como um todo. Não tem problema. Eu estou aberto para conversar, debater, trocar ideias e receber críticas e sugestões. As críticas não me afetam. Pelo contrário, vai servir para que eu possa melhorar o trabalho e o serviço, porque o serviço público, na verdade, isso é natural e é normal. Nós nunca, no serviço público, em qualquer área, seja educação, saúde, segurança pública, nós nunca vamos conseguir atingir 100%. É a realidade, a gente tem que trabalhar com o melhor possível, alcançar a maior meta possível, mas sabendo e consciente, com o pé no chão, que a gente nunca vai conseguir atingir, obviamente, os 100%, né? Mas estou à disposição.